Senhora Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão de meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E estando em agonia, mais intensamente orava. Com essas palavras, o Evangelho de São Lucas nos introduz no relato da Paixão do Senhor, a oração de Jesus no Horto das Oliveiras antes da Paixão e da Cruz. E essas palavras também servem-nos para nos introduzir na meditação de hoje, que seria uma continuidade da meditação da sexta-feira passada, como uma segunda lição na escola de oração. Meditamos semana passada, oração é falar com Deus. E acrescentamos hoje, oração é falar com Deus sobre a cruz. Porque essa foi a oração de Jesus. Estando em agonia, diz o evangelista Lucas, oração é agonia, que não significa no sentido original da palavra angústia, não significa estar perto da morte, mas significa luta, e luta esportiva. O agone, em grego, era um estádio. E, no caso da nossa oração, que tem que imitar, seguir, viver a oração de Jesus Cristo, é a luta para unir a nossa afetividade com a cruz, para compreender o sentido da nossa vida e unir tudo, nossos afetos, nosso coração, nossos pensamentos, a esse sentido de nossa vida. Líamos na sexta-feira passada o ponto 91 de caminho. Oração é falar com Deus. E falar de quê? Se perguntava o escritor São José Maria, de que? Dele e de ti, alegrias, tristezas, êxitos e fracassos, preocupações diárias, fraquezas. Ou seja, nossa intimidade. O tema do diálogo com Deus, o tema da minha oração é o que acontece no meu coração, o que acontece no mais íntimo do meu ser,
para adequar meus afetos, para adequar meus sentimentos aos sentimentos de Cristo. O que São José Maria escreve pode parecer uma parte desse ponto de caminho negativo. Tristeza, fracassos, preocupações, mas o ponto é que justamente essa a interioridade de nosso sofrimento, grande ou pequeno, as nossas perplexidades são parte fundamental de nossa oração. Isso é o que nos aproxima à oração de Jesus. Jesus sofre para nos resgatar, para resgatar toda a humanidade da morte eterna e do pecado. Melhor, do pecado e da morte eterna. E adiante nós, que não podemos evitar o sofrimento em nossa vida, não podemos evitar as contrariedades, fazemos oração para que tudo isso seja fecundo, para que as contrariedades, as contradições, os problemas sejam fecundos em nós, porque sabemos aproveitar-nos para crescer como homens, para vencer nossas inércias e também para viver como cristãos. Ir com essas tribulações grandes ou pequenas que não faltam na vida de ninguém, ir nos identificando com os sentimentos de Jesus Cristo, querendo e oferecendo nossa vida para a salvação de todos os homens. Esse é o ponto de referência teológico de nossa oração. A oração de Jesus, e concretamente a oração de Jesus no Horto das Oliveiras para se identificar com a cruz. Mas antes de seguir nesse plano teológico, vamos meditar um pouco, fazer algumas considerações sobre o nosso dia a dia cotidiano, sobre o plano mais imediato, e tomar ocasião para essa meditação dessa piada dos engenheiros chamada a lei de Murphy. Lei física ou matemática que diz que se algo pode dar errado, vai dar errado do pior modo e no momento mais inoportuno. Exemplo típico é uma torrada que, se cai no chão, vai cair sempre do lado da manteiga e manchando a toalha e manchando também a própria roupa. Mas falta algo a essa lei de Murphy, que é que a queda da torrada, o mais provável é que vai provocar em nós uma reação de ira. Não é somente que aquilo que poderá dar errado de um ponto de vista material vai dar errado e do pior modo possível, mas que também vai provocar em nós uma reação errada e muitas vezes circunstâncias em geral pequenas, mas também grandes, do pior modo possível. Xingar, exprimir a própria raiva e talvez naquele momento tratar mal as pessoas. Quem tem irmãos mais pequenos provavelmente tem vivido muitas vezes essa experiência. Uma brincadeira ou uma negligência ou um modo atrapalhado de agir que provoca uma contrariedade e depois vai provocar, e que é o mais importante, uma contrariedade do próprio caráter.
ou quando, no caso de um pai, quando a torrada cai por culpa da pirraça de um filho, ou por um descuido ou atrapalhação da esposa. Os acontecimentos negativos e inesperados costumam provocar desconcerto e acessos de ira, o que, se consideramos as coisas com calma, do ponto de vista de bom senso, antes de entrar a considerá-las da presença de Deus, daquele ponto de vista teológico, vamos rapidamente ver, pensando as coisas friamente, que essas reações iradas, zangadas, de nossa parte, são injustas e, ao mesmo tempo, supõem uma avaliação muito irreal da realidade. Porque a tal famosa lei de Murphy, em definitiva, o que registra é a limitação das coisas. O motor do carro se gasta, e os pneus também. E antes ou depois, alguma parte do motor vai esguiçar ou algum pneu vai furar. Isso aí é inevitável. Parte do futuro. Os computadores quebram. Os programas são bloqueados por um vírus. Falta luz quando queremos trabalhar. Agora está chovendo e agradecemos a Deus que até o momento presente, até agora, houve luz para preparar a meditação e para essa meditação. E essa lei de Murphy também registra as limitações das pessoas, ou os defeitos das pessoas. Sempre a mãe vai arrumar o quarto de um modo que o filho não gosta. Vamos, em vários momentos da vida, muitos, encontrar um professor ou um chefe que vai nos tratar, que trata a gente de um modo injusto. Ou um trabalho que se perde, e é um drama tremendo. Um pai de família que perde o trabalho sem nenhuma culpa. Ou coisas mais banais, uma pessoa que se esquece de um compromisso conosco, de um encontro já marcado, um mal-entendido na família, somos mal interpretados, uma fofoca. Essa é a realidade da piada da lei de Murphy. Então, na realidade, representa a limitação das coisas, a limitação das pessoas e da vida social, e também as nossas limitações. Uma das coisas que mais raiva dá, por exemplo, é um dia perdido inutilmente. Passei o dia dormindo, passei o dia olhando as redes sociais, passei o dia jogando com videojogos, e no fim do dia a gente se encontra com um vazio tremendo, até com repugnância de si mesmo. O pior ainda, uma sensação de vazio existencial que pode até provocar o pecado. Limitações das coisas, limitações das pessoas, limitações da vida social e nossas limitações e defeitos. E tudo isso são essas tristezas, fracassos, preocupações, perplexidades que, seguindo esse ponto 91 de caminho, tem que ser a matéria de nossa oração. Temos que falar com Deus de nossos êxitos e alegrias para agradecer a Deus,
para ver também com clareza nosso coração. Muitas vezes temos que reconhecer que o que em um determinado momento nos dá mais alegria é uma Coca-Cola ou uma cerveja. Não acontece nada, são coisas boas. Mas se nossa alegria depende somente disso, é que falta alguma coisa no nosso coração. Mas, sobretudo, o que nos faz entrar mais profundamente na nossa oração é a dor. São os sofrimentos, são os pequenos fracassos. Temos que falar com Deus de tudo isso. O ponto 91 de caminho, São José Maria pergunta: oração é falar com Deus? Falar de quê? E a resposta é falar dessa intimidade nossa, de tudo o que acontece, positivo e negativo, dentro de nosso coração, dentro de nossa imaginação. Mas poderíamos acrescentar uma segunda pergunta: falar de quê? Mas para quê? Por que eu tenho que falar com Deus de tudo o que acontece na minha intimidade? Então aí vem a resposta do para quê, que nos leva de novo àquele ponto do Evangelho de Lucas, aquele trecho, aquele versículo do Evangelho de Lucas, ao nível teológico de nossa meditação, depois dessa digressão prática sobre a lei de Murphy. Jesus fala com Deus, entra em agonia, luta para aceitar a vontade de Deus. É um mistério, a agonia de Jesus e a oração de Jesus na agonia. Essa realidade que a natureza humana parece se resistir à natureza divina. Jesus pede a Deus, Pai, que, se for possível, afaste dele esse cálice. O cálice da cruz, da paixão, que vai vir a seguir. Mas pede depois que não se faça a sua vontade, mas a vontade do Pai, e Jesus vai abraçar a paixão e a cruz. Mas esse Jesus que abraça a cruz também falou, e lembrávamos isso na meditação anterior, falando de oração, falar com Deus, falou para todos nós que quem não toma essa cruz e o segue não é digno dele. As limitações, as contradições, os percalços, as confusões, os defeitos, as injustiças, as fofocas, as limitações das coisas quebram no momento mais inesperado. As limitações dos outros, as injustiças, tudo isso pode se converter na cruz de Cristo. Tudo isso nos faz participar na cruz de Cristo. Jesus, repetimos, entra em agonia, em luta, para aderir plenamente à vontade de Deus. E existe uma vontade de Deus para cada um de nós, para cada cristão, que é o crescimento em Cristo. Somos filhos, pelo batismo e pela graça, adotivos de Deus em Jesus Cristo. Crescimento em Cristo que supõe também nosso crescimento humano, crescimento nas virtudes, e que significa dar à nossa vida o mesmo sentido redentor da vida de Jesus. Mas para isso temos que identificar a vontade de Deus, essa vontade de Deus que nos quer fazer crescer como homens e como Cristo, identificá-la em cada momento, querer que se realize em nossa vida, ainda que custe,
entender, então, o valor humano e divino das contradições, entender o valor humano e divino das dificuldades. Oração, então, de novo, é falar com Deus. De quê? Dele e de mim. Para quê? Para que eu seja plenamente homem, vivendo as virtudes humanas. Seja plenamente, tenda a ser plenamente homem e nesse também viver as virtudes humanas, me identifica com Cristo e a minha vida tenha o valor redentor da vida de Jesus Cristo, que admiramos e veneramos todos os dias na Santa Cruz. E dentro dessa lista, desse elenco de pontos da oração, que São José Maria escreve nesse ponto 91 de caminho: alegrias, tristezas, êxitos, fracassos, ambições nobres, preocupações, um ponto que é como um termômetro de nossa oração, por uma parte, e por outra parte tem que ser um dos argumentos centrais de nossa oração, uma coisa negativa, mas que é importante, é a ira, que nos zanga. Por que ficamos zangados? Se reagimos com ira perante um problema grande ou pequeno, o carro na rua, a barbeiragem que fazem outros, coisa bem típica. Se guardamos em nossos corações rencores, não estamos amando o próximo. Assim, delineado. A ira interior ou exterior é o contrário do amor. E se conservamos esses sentimentos de raiva, de ódio, de rancor, simplesmente não estamos fazendo oração. Nossa oração tem que levar nosso coração a cumprir também aquele conselho, o mandato de Jesus Cristo: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. A ira ofende a Deus e ao próximo. E trabalhar essas coisas no próprio coração é um modo que nosso coração ame, louve a Deus e que nossa vida, até nas coisas pequenas, vamos formando, vamos dominando nosso caráter, não para ser Superman, mas para que tudo, até as coisas mais pequenas da nossa vida, um serviço, um pequeno sorriso, qualquer coisa, seja sempre um ato de amor ao próximo. Tem um santo do século XVI, contemporâneo a Santa Teresa de Ávila, que tem muito a ver com a história do Brasil, ainda que muitos hoje não sabem: São Pedro de Alcântara. E naquele pequeno tratado de oração e meditação, ele faz uma lista dos sinais da verdadeira oração. E entre outros, diz: a alma que se pergunta se faz oração, que se pergunta se é contemplativa, aconselha o santo: veja como sofre as injúrias dos outros, que em geral são injúrias pequenas. Não sofremos grandes injúrias, mas como sofremos as injúrias dos outros. Como sabe acolher a fraqueza dos outros. Como se compadece e não se indigna contra os defeitos dos outros. Como sabe esperar em Deus no tempo de tribulação.
como controla a sua língua, como sabe se desempenhar nas prosperidades e nas adversidades. Falar dele e de ti, dele e de mim. Oração. E, para isso, ver nossas reações interiores e exteriores. Alegrias, tristezas, êxitos, fracassos, preocupações diárias, para encontrar em tudo isso a vontade de Deus. De novo, insistimos, virtudes humanas e cruz, e para que, então, a contradição, as tribulações, nos façam crescer em nossa identificação com Cristo. E para que nossa vida, unida à cruz redentor de Cristo, unida à Santa Missa, se converta numa vida que salva também os demais. Voltamos à Bíblia, voltamos à Sagrada Escritura. Jesus entra em agonia, não se faça a minha vontade, senão a tua, fala Jesus com Deus Pai, e essa aceitação da cruz leva ao triunfo de Cristo, leva à nossa salvação, leva à ressurreição. Trabalhando nossas dificuldades na oração, trabalhando nossa intimidade, trabalhando nossos sentimentos, trabalhando sobretudo aquilo que nos sangra, amamos a vontade de Deus, aceitamos e amamos a vontade de Deus e então ressuscitamos com Ele. Fruto da oração, então, é aquela vida nova do cristão, aquela atitude do Filho de Deus, que fala o apóstolo Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos. Tudo concorre ao bem daqueles que amam a Deus. Entendemos a realidade com as suas limitações, essa lei de Murphy, e não somente não acontece nada, mas tudo concorre ao bem dos que amam a Deus. Porque se Deus está conosco, de novo, palavras do apóstolo Paulo, carta aos Romanos, quem pode estar contra de nós? Nada nos pode separar do amor de Deus, do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem as futuras, nenhuma outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, e assim, desse modo, também encontraremos em nossa vida, constantemente, se somos homens de oração, encontraremos constantemente em nossa vida os frutos do Espírito Santo e daremos esses frutos do Espírito Santo a todas as pessoas que Deus coloque perto de nós. Caridade, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, longanimidade, mansidão, fidelidade, modéstia, continência, castidade. Pedimos então a Deus, pela intercessão de Maria Santíssima, pela intercessão de São José, mestre de oração, mestre de vida interior, continuar, cada um por conta própria, essa catequese, essa escola de oração e aprender a trabalhar toda a nossa intimidade com Jesus Cristo para que, com a graça de Deus, com nossa luta, começando e recomeçando muitas vezes, nossas limitações, falávamos disso na meditação, são parte desse trabalho interior, nossa vida reflita sempre mais essa imagem perfeitíssima de Cristo e os demais possam realmente admirar, amar e viver em Cristo através de nossa vida.
Doy gracias a Deus por bons propósitos, afetos e criações que me comunicaste nessa meditação. Isso ajuda para pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei